Fala aí, galera! Mais um momento importante dentro da construção da nossa aula, né? Essa é a nossa aula 8.2 e a gente vai fazer aquela revisão, né? Sobre o conteúdo abordado na aula, onde nós falamos sobre a questão da estruturação dos heredogramas, ou seja, como que as informações são interpretadas dentro da árvore genealógica, né? Ou o heredograma, como nós chamamos. Vamos jogar na tela aí? Ok, então a gente falou sobre as genealogias ou heredogramas, e aí nós falamos sobre a questão da estruturação desses heredogramas. Ou seja, você tinha lá a construção, né, a partir do casamento, e esses casamentos eram identificados, né, através dos quadrinhos, né, que representavam os homens e os círculos que representavam as mulheres. Então a gente fez o passo a passo com vocês para vocês identificarem cada uma dessas familiaridades dentro de um grupo, não mais a questão de uma população, mas agora olhando o indivíduo, né, dentro de cada ciclo de herança, tá? Dentro da família, certo? E aí nós fomos vendo os casamentos, nós vamos vendo a presença dos filhos e como que era a frequência desses eventos que ia acontecendo entre um grupo familiar e outro. Ou seja, da primeira geração dos pais, a segunda geração, os filhos, né? Os filhos desses pais e na terceira geração, os filhos desses filhos, ou seja, os pais e os netos, tá bom? Então, normalmente a gente ia enumerando para você identificar os indivíduos dentro desse heredograma. E aí a gente falou também na aula que existiam indivíduos ou heredogramas que vão abordar símbolos como aquele losango, onde você não tem a interpretação do sexo definido, tá? Se a questão não traz essa necessidade, aí você pode colocar no losango como sexo indefinido. E nós falamos também como interpretar esses heredogramas. E aí a gente falou lá do heredograma mais simples, né? Que a gente falou assim, esse que você olhar já mata no pau. Que é a questão da herança ligada ao cromossomo Y, onde os homens vão passar, transferir essa herança apenas para os homens. Falamos da herança através da ligação do cromossomo X, que é a herança sexual, onde você vai ter os pais afetados, as mães portadoras, transmitindo essas informações para os filhos, e as meninas seriam, né, afetadas somente se a mãe tiver casada com o pai com essa herança, né, ou afetado, certo? E aí a gente falou sobre as características das heranças dominante, autossômicas, dominante e recessivo. A autossômica é aquela que vai ser passada, né, sem a herança sexual, sem relacionar com os cromossomos sexuais. E aí, quando ela é dominante, ela vai ter uma frequência de 75%, quando ela é recessiva, 25%. E um ponto importante, quando há a herança recessiva, os indivíduos que são os pais, eles têm o mesmo fenótipo e o seu filho um fenótipo diferente. É o que identifica, então, essa herança autossômica recessiva. A dominante, você vai ter aí pelo menos um dos pais afetados e a frequência de 75%. Tranquilo? Essa foi a nossa aula sobre a questão dos heredogramas e agora você vai ver algumas questões relacionadas à interpretação também nas atividades, tá? Mas segura aí que ela tá rodando já já para você. Tchau, tchau. Vou. Vamos lá então, galera. Eu acho que já deu um tempinho, né, prof? Tranquilo para vocês estarem aí discorrendo sobre essas questões e agora chegou o momento da gente executar junto com vocês, tá bom? Vamos lá, então, falar de heredograma. Vamos lá, joga lá na tela a primeira questão. Primeira questão, então. Esquematize as representações feitas através das figuras utilizadas nas genealogias ou heredogramas, também conhecidas como
árvores genealógicas. Então, o que essa questão está pedindo aí, galera? Ela quer que você identifique. Não tem os mapas, não tem uma legenda? Os heredogramas também, para você compreender ou para você interpretar, você tem que inicialmente identificar cada uma dessas legendas, né? Se a gente puder dizer assim, chamar dessa forma, tá? Então, você vai e constrói todas aquelas legendinhas que nós passamos para vocês, identificando o homem, identificando a mulher, quando o indivíduo é afetado, tá bom? Joga aí então pra gente esse esquema. Olha aí. Então lá a gente viu, tá? Que o indivíduo quadradinho representa o masculino, né? O indivíduo circular, a mulher. O indefinido não é porque ele não sabe o que ele é porque a questão não está pedindo essa informação. E quando eu construo o heredograma, eu faço lá a primeira, segunda, terceira ou quarta geração, né? Se assim for. E eu identifico onde esse indivíduo que eu quero, a questão está perguntando, aí eu identifico pela numeração. No caso aqui a gente tem o número 4 ou o número 2. Aí ele vai dizer lá, na segunda geração, o indivíduo 4. Na terceira geração, o indivíduo 2. Aí você vai lá e você já vai identificar que se trata de uma mulher ou de um homem. Lembrando que você tem que seguir a sequência dessas gerações. Quando a herança, né? A herança que a gente está discutindo na questão, o indivíduo é afetado, ele vem todo pintadinho, ó. Tá? Quando se trata de heterozigotos, que a gente falou que é muito raro aparecer dessa forma, mas pode acontecer, então você já tem que sacar que se trata de um indivíduo heterozigoto masculino e heterozigoto feminino. E aí aqui, ó, esse sinal de ligação, essa ponte, representa o casamento, tá? Os casamentos extramarital são representados por pontilhados. E aí, quando o casal não se entende mais, né, prof? Eles se divorciam e aí isso também é representado nos nossos heredogramas. E aí a gente tem o acasalamento, né, consanguíneo, é aquele onde você tem a familiaridade, né, são primos, né, primeiro, segundo graus, enfim. E aí a gente tem os gêmeos, né, monozigóticos e os gêmeos dizigóticos, onde você vai ter uma diferença entre, pode ser sexo, pode ser cor, tá bom? Ok, pode então, falar. professora, pode deixar na tela aí. O acasalamento extramarital aí, que tem ali em cima, né? Sim. Okay. Também é o vulgo traição, né? Também tá enrolado, é como se fosse um casamento, né? Um acasalamento nesse caso. É como se a pessoa fez um sexo com outra pessoa fora do casamento. E isso também é representado no heredograma. Boa. Agora, só uma outra questão, professora. A senhora pode ter deixado passar em branco. Sim. No caso ali do 4 e do 2, que tem os... Ali também indica, além do endereço do indivíduo no heredograma, por exemplo, um quadradinho com 4, ele indica que também são 4 filhos homens. Também indica isso. Sim, entendeu? É outra interpretação da... exatamente, né? Como está dizendo ali, número de filhos do sexo indicado. Então, se eu tenho um casamento lá entre uma mulher e um homem e geraram 4 filhos, para eu não desenhar os 4 filhos homens, os 4 quadradinhos, eu desenho um quadrado com 4, entendeu? Isso quando você não tiver a montagem toda completa. Exatamente. E quando você vê esses números geralmente fora do quadradinho, aí eles estão indicando, na maioria das vezes, o endereço, como se fosse o endereço do indivíduo. Indivíduo geração 2, indivíduo 4. Então você já vai em cima dele, tá bom? Mas de qualquer forma, essa simbologia é necessária para que você mexa, né? Para que você trabalhe com o heredograma. Essas são as ferramentas de trabalho para quando a gente vai analisar um heredograma, tá? Vamos seguindo. Questão de número 2. Analise o heredograma abaixo e assinale a alternativa correta, tá? Então, você tem os indivíduos normais, que são justamente os sem estar pintadinhos, e os indivíduos afetados. Olhando, eu sei que na segunda geração, tá?
O indivíduo na posição 3, aqui, ele é afetado. O indivíduo na terceira geração, aqui o 8º, também é afetado. Agora, olha a interpretação que você vai fazer. Lembra da dica que a gente falou para vocês sobre os casais? Então, a gente tem aqui, ó, um casal, um outro casal e o outro casal. A gente vai olhar esses casais e ver se eles têm o mesmo fenótipo e o seu filho, né? Ou um dos filhos tiver um fenótipo diferente, a gente pode afirmar que esse indivíduo, ele é... Ui, quase que não sai. Recessivo, né, professora? Homozigoto recessivo. E os seus pais, consequentemente, vão ser heterozigotos. Tá bom? Agora sim, professora, só para os alunos, né, eles entenderem direitinho. Por que a gente tem certeza que o afetado aí, 8, ele é azinho? Se ele, se o pai dele não é e a mãe, é sinal que existe uma diferença entre eles, né? Sim. Então, o que vai acontecer? Para ele ser recessivo, ele tem obrigatoriamente que ter recebido um azinho e um azinho de alguém, de cada um dos pais, né? Veio um da mãe e um do pai. Então, automaticamente, eu sei que o pai e mãe têm um azinho. E eles são normais, só podem E se eles são normais, eles só podem ser azão. O outro par só pode ser azão, porque se eles fossem azinho, eles também eram afetados. Exatamente. É por isso que a gente sabe que ele vai ser recessivo, diferentemente dos pais dele. Ok? Ok. Então, seguindo a regrinha, esse indivíduo aqui, ó, também vai ser afetado, vai ser também azinho, tá bom? Agora, olha só. Esse casal, 1 e 2, tiveram esses filhos 4 e 5, ok? Esse quinto aqui, ele é heterozigoto, né? Aí, o que a gente pode definir, então, em relação à questão, tá? Eu posso dizer que esse indivíduo, eu tenho como afirmar que ele é azão, esse indivíduo também é azão, tá? Se essa mulher aqui, ó, número 5, tem um gene azinho, um deles, ou o homem ou a mulher, pode ter o genezinho também azinho, ok? O outro eu não tenho como definir, porque eu tinha que fazer o restante do cruzamento para chegar aqui, né? Agora, olha só. Eu tenho, então, esse indivíduo 3, azinho, com esse indivíduo, esse homem, casado com essa mulher pintadinha, número 3, casado com esse homem, número 4, que é normal. Então, eu também sei que ele tem um gene, o alelo A grande, né? O azão, tá? Esse indivíduo 7 aqui, ó, ele é normal. Ele também vai ter o alelo azão. Claro que essa caneta não quer ajudar. Se esse indivíduo 7 receber um alelo da mãe, que ela só pode doar o quê para esse indivíduo 7? Só A, né? Azinho. Então, o azinho, justamente. Ui. Vamos lá. É a caneta. Aí. Azinho, tá? Então, esse indivíduo 7. Agora, vamos dar uma olhada. Clica aí, prof. Vamos dar uma olhada o que a questão está pedindo. Vamos lá. Letra A. Calma, prof. Opa. A letra A. O fenótipo normal é condicionado por gene dominante. Ok. E todos os indivíduos são normais? Não, nós temos indivíduos afetados no heredograma. B. O fenótipo afetado é condicionado por gene recessivo e os genes dos indivíduos da geração 3, 4 e 8 são homozigotos. Bota lá no heredograma, prof. 3, tá aqui, ó. 3, qual era o outro? 4 e 8. E o 8 são homozigotos? Opa, eu sei que o 8 é, o 3 também é. Só que o 4 eu posso afirmar? Não, tá? Então, vamos lá, voltando na questão. A, B, agora A, C. Não é possível determinar o tipo de herança representada no heredograma. Opa, volta no heredograma. Eu posso afirmar sim, tá? Que esse heredograma, qual é a herança aqui? Se eu tenho tanto mulheres, aqui ó,
quanto homens afetados, eu posso dizer que é uma herança autossômica, tá? E como você viu a frequência? Esse indivíduo afetado, ele é azinho, é uma herança autossômica recessiva. Tranquilo? A questão está dizendo que não dá, e dá. Então, vamos seguindo. Oi? Opa. Volta na... Isso. D. O fenótipo afetado é condicionado por gene dominante. Não, eles são recessivos, né? Vai para a letra E. O fenótipo normal é condicionado por gene dominante e os indivíduos 3 e 8 são homozigotos, exatamente o que a gente tem no heredograma. Então a questão E é letra E de espertos, todos os nossos alunos. Vamos seguindo? Questão 3. A herança sexual ligada ao X é a designação da herança genética relacionada a genes presentes na parte não homóloga dos cromossomos sexuais. Ou seja, no caso da espécie humana, os genes presentes no cromossomos, eu tenho mania de falar cromossomo, nos cromossomos X não têm correspondentes no cromossomo Y. Esquematiza então o heredograma de daltonismo. Então, olha só, no daltonismo, você tem um indivíduo, tá? Que tem essa característica recessiva, tá? A gente tá pedindo aqui, ele tá falando, tá. Vamos dizer que se seja homem, se homem é daltônico, ele tem o Y, esse X que vem da mãe vai ser assim, ó, Dzinho. Como ele tá falando de daltonismo, aí eu vou usar o Dzinho para designar o indivíduo masculino com Dal, né? E se fosse menina, eu poderia colocar XDzinho, XDzinho, tá bom? Mas vamos, joga aqui no quadro o heredogramazinho que a gente montou. Joga lá, ok. Então, olha só. O indivíduo Down, nesse heredograma, ele é masculino. Ele é afetado. Down, mas não da síndrome de Down, tá, pessoal? De daltônico. Desculpa, verdade. É A professora viajou na parada aqui. Tá emocionada, professora? Isso. Daltonismo é a questão de não identificar cores, queridos, tá? E a síndrome de Down já é uma trissomia, né? É outra situação. Ok. A pessoa tá com um monte de coisa na cabeça. Vamos lá. Então, aí você tem o indivíduo afetado que casou com a mulher normal, tá? Só que olha para os filhos. Eles tiveram 3 filhos. O número 3, o número 4 e o número 5. Sendo que o número 3 é menino e o 4 e o 5 meninas. Só que você está observando que eles têm um pontinho no meio, elas, né? Elas são portadoras, então, daquele genezinho D, que representa que ele é daltônico, ou elas são portadoras do gene de daltonismo, tá bom? Olha o que acontece, quando essa mulher portadora se casa com um homem normal, olha só quem vai ser afetado. O menino. Só passaria para a menina se ela portadora casasse com um homem também portador. Aí vem para menina, senão os meninos vão ficar afetados, tá bom? Vamos seguindo? Se liga então, observe a genealogia representada dos indivíduos que exibem um determinado caráter em questão, que em questão é cinza, né? Aí não dá pra vocês verem direitinho, mas vamos lá. Aqui é cinza e aqui também é cinza, tá bom? Então olha só, gente, só essa questão, você nem precisa fazer muita coisa. Nem bater cabeça. Não, né? Precisa bater cabeça. A questão tá pedindo... São necessariamente homozigotos indivíduos. Quais são os indivíduos? Pelo macetinho que a gente mostrou para vocês, que quando a gente tem um casal entre indivíduos e os fenótipos são iguais, sendo que um dos descendentes é afetado, esse indivíduo é homozigoto recessivo. Os pais, heterozigotos. Então... Matou aí a questão. Ó, o 2 vai ser azinho, o 12 vai ser azinho. Obviamente que eu só tenho a questão... Exatamente, galera. Então é isso aí. Nós concluímos então essa aula e tem muita coisa mais para ver, né, prof? Muita coisa mesmo.
Tá só começando. A gente te espera aí. Segue junto. Vamos Valeu. lá. Vamos embora.